Bom dia a todos, pessoal. Bom dia a vocês. Bom dia, Wilson, Fred, João, Itamar, aos espíritos que nos acompanham também, né? Para o início de mais uma manhã de estudos, né? Bom dia, me Então, sentiu Anderson. João falou que lá tá fazendo frio, 18, aí botou assim, fato nunca registrado. Aí eu botei lá, depois aqui em Juazeiro tá fazendo de 35 a 40, fato registrado sempre, não muda nada. Então vamos lá, gente. Eu convido a todos para fechar os olhos e que a gente nesse momento se concentre no que nos propomos a fazer nessa manhã, pedindo a Deus proteção. Permite, Senhor, a presença dos bons espíritos, para que esses nos auxiliem, nos intuam, nos inspirem, para que possamos chegar o mais próximo possível da compreensão daquilo que os espíritos tentaram nos passar através das revistas espíritas, dos compilados de Kardec, das observações dele, que a gente consiga, durante esses instantes, se desapegar dos nossos preconceitos e mergulhar nas ideias propostas pelo Espiritismo. Peço, Senhor, que, se possível, durante esses instantes, afaste de nós os maus espíritos para que esses não interfiram nos nossos diálogos e pensamentos. Afaste a influência deles de nós durante esse momento, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, que assim seja. Gente, bom dia mais uma vez a todos vocês. Eu digo Senhor, toda vez que eu falo de Deus, eu digo Senhor. Aí na hora que eu falo Senhor, aí me vem na frente, já vem a cabecinha de Fred, assim, Senhor, por quê? Se ele não é uma pessoa. Pois é, né, rapaz? Vamos parar com isso. São costumes. Ô Anderson, Itamar, antes de começar o estudo, eu queria só tirar uma dúvida, porque a gente não conversou Ah. sobre isso ainda. Com a saída de Cristiana, vai ficar os 9 ou vocês vão convidar mais alguém? Não, eu vou tomar a palavra como coordenador para dizer o seguinte: a gente tinha definido lá no começo da primeira reunião, né? Como a gente escolheria se entrar mais gente, né? E a gente tinha definido que até o final do primeiro livro, né? Do primeiro ano, a gente poderia acrescentar outras pessoas. Vocês lembram? A gente conversou isso lá, tá registrado até no WhatsApp. E a gente já tá, na verdade, hoje já é a última edição do segundo ano, né? Então não tem mais como entrar alguém, né? Porque realmente fica muito imprensado, entendeu, gente? Para a pessoa chegar, talvez não entenda o conjunto de raciocínios que já estamos até aqui, né? E aí a gente vai ter que ficar voltando em assuntos que a gente já falou, e aí por isso que a gente tinha definido isso, tá bom? Mas, Fred, tá iniciando outro Ela estudo, também, né, Ademar? ela vai voltar, ela só vai tirar algumas reuniões para Semanas. coordenar o grupo lá e volta. Isso. E outra coisa, sempre vai ser a turma nova, viu, Fred? Tem uma turma que o Itamar abriu aí na quinta-feira à noite, né? De Isso, estudo. quinta-feira a gente já começa uma turma nova. Pois é, então vejam aí se alguém quiser fazer parte, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó aí. Roberval comunicou que não poderia estar com a gente hoje, tá? A Cristiana Foi por não Egito vai. de novo, foi? Não sei. A Cristiana não vai estar com a gente hoje, como ela comunicou semana passada. Eu esperava que talvez o Roberto estivesse. Infelizmente, ele não está com a gente, mas a gente compreende, né? Ele está se recuperando do Covid, tá? E eu não tive essa semana, foi muito corrido, porque eu fiz uma live ontem, eu precisei estudar bastante. Realmente foi muito corrido. Eu não consegui ler todos os textos. Então, eu coordenarei hoje, mas o meu tempo de observações eu dividirei entre vocês, tá, pessoal? Porque o objetivo aqui não é dar minhas opiniões sobre Kardec, é discutir os textos. Como eu não estudei os textos, é injusto da minha parte ficar aqui tecendo comentários daquilo que eu não estudei com profundidade. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar início ao estudo de hoje. E primeiro, Rapaz. Não nosso é mole amigo. não, viu, menino? Hoje eu estou completando 30 dias que eu positivei e ainda tenho um pouco de cansaço. Então, o negócio não é fácil não, se cuidem, viu? É isso mesmo. Como diz meu pai, estamos nos 48 do segundo tempo, né? Então vamos nos cuidar. Wilson, meu amigo, estávamos morrendo de saudade de você, então vamos matar a saudade estudando. Fica, ó, Anderson, todos os textos são. Fala, Tamar. relembre para a gravação, né? Eu vou falar agora. Pessoal, primeiro, todo mundo, hoje os textos são grandes, todo mundo tem 15 minutos, tá? O menor texto é o de Wilson, mesmo assim são 15 minutos para todos,
para poder falar, explanar os assuntos, tá certo? Para quem está nos acompanhando hoje, nós estamos na última edição do ano de 1859, a edição do mês de dezembro. São muitos textos, os textos escolhidos para debate hoje foram Efeitos da Prece, né? Ou na edição de Wissa, diferente, né? Efeitos das preces sobre os espíritos, esqueci, né? Dos espíritos sofredores. Palestras familiares de Além Túmulo e Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas serão os textos debatidos aqui hoje, tá? E a gente vai começar com o Wilson. Wilson, meu amigo, 15 minutos para você falar sobre os efeitos da prece. Fique à vontade, meu amigo. Então, vamos iniciar. Bom dia a todos nós, né? E Itamar até falou aí comigo hoje, acho que hoje de manhã, não foi, Itamar, sobre divulgar esse artigo entre os nossos correligionários, não sei se é essa palavra, né? De outras religiões, porque tem muita informação a nos dar, a nos prestar sobre o entendimento que se tem do Espiritismo por pessoas de outras religiões, no caso de protestantes à época de Kardec, né? Então, esse artigo, ele começa, né, com Kardec, como sempre, dizendo que um dos assinantes escreveu para ele, né? Escreveu de um local chamado Lausanne, né? Acho que é uma cidade lá na França, né? E dizendo que ele já tinha, esse assinante, ele dizia que já tinha mais de 15 anos que professava a ciência espírita, né? Ou seja, os ensinamentos espíritas. Mas que daquele dia em diante ele resolveu dar um testemunho desses conteúdos, desses cabedais ou conhecimentos espíritas e mostrar que, aqui em nossas palavras, não obstante a religião que tinha, a caneta caiu aqui, não obstante a religião que tinham, que professavam, na condição de protestantes ou católicos, mas achava muito bem os ensinamentos espíritos no que tange à comunicação, ou perdão, ao sentido que a prece daria ou se teria junto aos espíritos sofredores, já que ele mesmo argumenta, e Kardec depois corrobora, dizendo que estas preces que nós, no caso os espíritas, o sentido é bastante diferente ou diverso e da interpretação de outros credos religiosos ou de outros religiosos, onde se diz não orar pelos espíritos já desencarnados, pelos espíritos que já estão no mundo espiritual, e porque muitas vezes a própria crença religiosa não acredita que haja imortalidade desses espíritos, né? Então, nesse sentido, esse senhor de um outro credo religioso, que tem um nome aqui embaixo que eu vou ver nesse instante, ele vem dar esse testemunho e dizer, dar a garantia que estas preces solicitadas ou feitas a partir desse viés espírita, vem dar o seu testemunho mostrando a importância delas, mostrando para o público ou para a plateia aquela época de Kardec que esta mensagem espírita ou que esta prece, por assim dizer, aos espíritos sofredores desencarnados, às almas, como aqui está no título da revista que eu estudei, dos efeitos da prece sobre os espíritos sofredores, né? Então, esses efeitos eles são bastante diversos, a compreender pela maneira como a fazemos ou como se faz estas preces. No caso, as preces feitas dentro dessa perspectiva espírita, ele vem dizer que difere bastante da compreensão que se tem dessa prece, desse orar pelos espíritos sofredores, já que a própria religião dele, ele vem afirmar que a própria religião não acredita ou não faz dessa forma. Ora pelos familiares, ora pelas pessoas que estão presentes, mas tem uma compreensão diferente, bastante diversa, do espírito desencarnado, ou seja, não acredita que essas preces possam surtir efeito. Mas ele, este reverendo ou este pastor, digamos assim, ele
digamos que ele não acredita nesta conjuntura ideológica da sua própria religião e vai, há vários anos, como é dito aqui, praticar as preces de acordo com os ensinamentos espíritas. E, nesse sentido, ele vem dizer que esta prece é agradável por aqueles que oram, né? Ou melhor, Kardec, não sei se aqui eu não entendi direito se é Kardec, mas tem uma questão que diz, a questão é dupla. Primeiro, a prece é agradável àqueles por quem se ora? É-lhes útil? Escutemos de início sobre a primeira questão do reverendo Pai Félix, em uma introdução notável de um pequeno livro intitulado Os Mortos, Sofredores e Abandonados. Porque eu procurei na internet ver se eu achava esse livro, né? Mas eu não achei na época assim alguma coisa desse tipo da França para estudar um pouco esse livro dele. Então, ele nesse livro ele vem falando e vem certamente expondo esse ponto de vista dele com relação à prece e também a partir daí adentrou o chamado segmento da prece através da ciência ou da fé espírita, né? Então, meus caros, vejamos aqui mais adiante Kardec no artigo onde tem assim: nada com efeito não transborda e não transfigura o amor que roga sobre uma tumba ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e aos sofrimentos dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor tem não sei o que de dedicação e de enternecedor tudo junto. A tristeza que chora e aí torna um auxiliar da piedade que roga. A piedade, por sua vez, aí se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. E a fé, a esperança e a caridade não se encontram nunca melhor para honrar a Deus, consolando os homens e colocar no alívio dos mortos a consolação dos vivos. Então, esses dizeres nos transportam ou nos levam, por assim dizer, para o que é realmente a compreensão da prece segundo o Espiritismo, segundo Kardec coloca nesse artigo, através desse correspondente, e vem nos mostrar que ela não tem essa barreira, mas que, na verdade, a prece aos espíritos sofredores, ela faz bastante diferença para melhor no que tange a estes, digamos assim, a esses benefícios que a fé e que a prece pode provocar nos espíritos que estão infelizes ou sofrendo. Mas nós vemos também que esse encanto tão doce que encontramos no nosso comércio fraternal com os mortos é o que está lá no artigo, né? Quanto se torna mais doce ainda quando chegamos a nos persuadir que Deus, sem dúvida, não deixa esses defuntos queridos ignorantes completamente do bem que lhe fazemos. Então, ele vem nos mostrar que Deus não esquece de ninguém, de quem quer que seja, e que deve haver um canal bastante estreito ou bastante reto de fazermos ou de fazer-se estas comunicações com esses mortos, com esses defuntos, como ele diz, e este canal é justamente a prece, esta prece que, direcionadas intencionalmente pelo poder da própria vontade, faz com que esses infelizes recebam a colaboração da própria prece de quem ora. E mais adiante, ele diz, a igreja, é verdade, não nos obriga a crer que os nossos irmãos mortos sabem, com efeito, no purgatório, o que fazemos por eles na terra. Mas também não o proíbe, ela o insinua e parece persuadir-nos pelo conjunto de seu culto e de suas cerimônias. E homens sérios e honrados na igreja não temem afirmá-lo. Qualquer que seja de resto, se os mortos não têm o conhecimento presente e distinto das preces e das boas obras, que fazemos por eles?
É certo que eles sentem os efeitos salutares e essa firme crença não basta a um amor que quer se consolar da dor pelo benefício e fecundar suas lágrimas pelos sacrifícios? Então, esta é a interpelação desse reverendo, né, desse irmão de outro ideal, que não é espírita, mostrando esse viés bastante interessante para nós. Então, imaginemos se nós que fazemos o complexo, ou melhor, o conjunto das religiões cristãs, se tivermos, digamos assim, fora o espiritismo, se tivermos essa compreensão de que as preces elas podem ser feitas por todos e principalmente por aqueles que estão em sofrimento, em agonias no mundo espiritual. Com certeza, diminuiria-se os sofrimentos dos espíritos que partem por conta daqueles que ficam e que, professando credos diferentes, religiosos diferentes, mas têm a mesma compreensão de que a vida continua e de que o espírito desencarnado ele não se apaga, ele não se aniquila apenas com a morte do corpo físico. Deste modo, ele teria mais ajuda em outras plagas ou em outras religiões. Nós vemos num livro que agora lembrei o nome até de um autor espírita que é um médium e que é juiz em São Paulo, acho que é Justiça Além da Vida, e ele tem uma narrativa que um espírito guia lá da atividade vai até uma pessoa que supostamente vai até um espírito que faz parte de uma agremiação espírita no mundo espiritual e pede que estas pessoas orem por casos de obsessão que chegam na igreja. Eles se referem a uma igreja como se estivessem reunidos numa igreja católica no mundo espiritual. Mas o dirigente da igreja católica no mundo espiritual, ele passa os casos de obsessão para o dirigente de um centro espírita no mundo espiritual, porque eles não tratam daqueles casos lá na igreja. Eu achei interessante essa comunhão de simpatia ou de pensamentos entre esses dirigentes, haja vista que, do lado físico, essas agremiações muitas vezes nem se conhecem e nem participam dos mesmos ideais no que tange à obsessão, né? Então, imaginemos nós, se nós, no conjunto das nossas religiões, tivéssemos essa compreensão da qual o Espiritismo vem nos mostrar da importância da prece, E aí, mais adiante, quanto tempo falta, Anderson? Mais adiante, tem o que... 2 minutos. 2 minutos, né? O que o Félix admite, o P. Félix admite como uma hipótese, a ciência espírita admite como uma verdade incontestável, porque disso lhe dá a prova patente. Sabemos, com efeito, que o mundo invisível está composto daqueles que deixaram seu envoltório corporal, dito de outro modo, das almas daqueles que viveram na Terra. Essas almas, ou espíritos, o que é a mesma coisa, povoam o espaço e estão por toda parte, aos nossos lados, tão bem como nas regiões mais distantes, desembaraçados do pesado e incômodo fardo que os retinha na superfície do solo. Não tendo mais que um envoltório etéreo semimaterial, eles se transportam com rapidez de pensamento, é o que Kardec vem esclarecer. E depois ele vem dizer que a prece é um pensamento, um laço que nos liga a eles. É um apelo, uma verdadeira evocação. Aí ele fala, tá vendo? Que a prece é uma verdadeira evocação, ora como a prece, que ela ora como a prece que ela seja eficaz ou não. É sempre um pensamento benevolente, não pode, pois, ser senão agradável àqueles que lhes são objeto. E ela é bastante útil. Então, meus caros e minhas caras, esse estado de felicidade ou de infelicidade, para o Espiritismo, nós temos uma ferramenta bastante comprometedora na ajuda aos espíritos que sofrem. Esses espíritos eles estão de todos os lados, ou dos dois lados, do físico e do lado espiritual. É a ferramenta da prece sincera,
da prece feita no mais absoluto comprometimento moral, porque ela tem feito a diferença para melhor em relação aos espíritos sofredores. Esta semana nós tivemos, ou este mês, tivemos bastante comprometimento nessas preces para esses espíritos sofredores que estão mais em volta de nós, ligado às pessoas que estão desencarnando ou às pessoas que estão encarnadas, mas em processos de influências espirituais ou de obsessão. E nos apegamos muito a esse artigo porque encontramos nele uma complementação do que Kardec já fala sobre a Tempo, viu? prece. Tempo, né? E também nós recomendamos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde Kardec coloca prece pelas almas sofredoras, com uma narrativa bastante interessante para todos nós que fazemos parte do Espiritismo e utilizamos o Espiritismo como nossa ferramenta de trabalho e de evolução. Pronto, Wilson, muito obrigado pelas explanações. Depois da rodada você vai ter mais um tempo para poder falar mais um pouquinho. Agora vamos passar a palavra agora para João. Bom dia, João. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom, tudo Ótimo. bom. Tô lhe enrolando que já tá contando seu tempo. Não, é brincadeira. Olha que negócio não tá certo. João, nosso amigo agora que vai falar com a gente sobre o texto, palestras familiares e além-túmulo ou conversas familiares e além-túmulo, depende da tradução. João, meu amigo, 15 minutos, fica à vontade, viu? Beleza, vamos ver se dá, né? Aliás, essa revista é tanto assunto que a gente nem sabe. Vai ficar muita coisa, embora a gente leia, mas não entra na discussão, mas é assim mesmo, né? Começaremos por uma senhora que se diz chamar Ida Peixe. Ela conta uns casos de uma viagem na ilha de Java, numa casa onde jogavam pedras e siri. Para mim, nunca ouvi falar. Se é o siri, o crustáceo, o molusco. E ela fala que o governo da Holanda mandou um oficial lá tentar resolver, comprovou o problema, mas continuou. O problema continuou. E o governador, então, como não tinha jeito, mandou demolir a casa aonde o fato acontecia, né? Desta maneira, Kardec quer ouvir o espírito desta senhora e evoca. Então, começando, Kardec pergunta se ela está surpreendida com o apelo e de se encontrar entre eles lá em Paris, né? Já que esse fato foi lá na Java, na Holanda, onde a cidadã viajava. Ela responde: estou surpreendida com a rapidez da minha viagem. Lógico, para a gente não é novidade, porque a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, a do espírito é multiplicada por 1000, daí em diante, conforme a evolução de cada um de nós. E Kardec pergunta como é que ela foi prevenida, que ele lá na sociedade queria falar com ela. Isso é interessante, né? Ela diz: fui trazida sem de nada suspeitar. E aí Kardec prossegue: entretanto, deverias ter recebido um aviso qualquer, porque, segundo Divaldo Franco, a pleiade do pessoal do Espírito da Verdade, que secundava, usar a palavra de Kardec, ele ensinava esse verbo secundar, que secundava a Kardec no trabalho da codificação, era muita gente de peso, espíritos de naipe maior do que a gente. E aí, quando Kardec pensava, eles acompanhavam todo o desenvolvimento do livro, da revista. Quando Kardec queria tratar de um assunto, que recebia uma carta que era lida, vamos ver isso lá no boletim, né? Até cartas do estrangeiro, a equipe já prevenia aquele espírito. Porém, esta senhora, naturalmente, não conhecia muita coisa de espiritismo, ela foi pegada de surpresa para ela, né? Mas aí Kardec
quando pergunta se ela deveria ter recebido um aviso, ela responde: arrastamento irresistível. Nós vamos ver isso lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os maus podem resistir aos bons. Não. Irresistível. Não é que a mulher seja má, não, mas deveria ser inferior, muito inferior, à equipe do Espírito da Verdade. Naturalmente, quem eles pensar será trazido. Então, a pessoa que é trazida não sabe explicar, principalmente porque não entendia nada ainda de espiritismo. Aí, Kardec pergunta, naquele momento onde ela estava. Ela disse que estava junto de um espírito que ela tem a missão de guiar. Não disse se o espírito é encarnado ou desencarnado, mas não faz muita diferença, não, esse fato. E aí Kardec prossegue, que Kardec era detalhista ao extremo. Debulhava até onde podia numa chamilha. E ele aí pergunta, tivestes consciência dos lugares que atravessáveis para vir aqui? Ou aqui vos encontraste subitamente sem transição? Ela diz subitamente. Quer dizer, foi uma volição atraída pela equipe espiritual que ela não viu nada. Tudo isso, como a gente sabe, em segundos, né? Desta maneira, ela não teria realmente nenhuma condição de explicar tecnicamente a Kardec como foi feito a volição de onde estava até a sociedade parisiense. Kardec continua, é feliz como espírito? Ela diz, sim, mais do que isso é impossível. Mas aí agora Kardec entra na vida dela. E onde vinha o gosto pronunciado por viagem? Fui marinheiro na vida anterior. Então, ela mudou de sexo, mas continuou, lógico que a gente não perde o que tem, e as idiosincrasias do passado, que é o caldo num liquidificador batido dos nossos vícios e virtudes, e então ela trazia isso dentro dela, espírito dele, né? Essas viagens contribuíram para o progresso como espírito, ela sim, porque as fiz com espírito de observação. Olha, interessante. O que me faltou, quando ela era marinheira, né? Onde eu não me ocupava senão do comércio das coisas materiais. Quer dizer, o marinheiro aproveitava as viagens para comprar umas coisinhas e vender e ganhar dinheiro. É por essa razão que imaginava avançar mais do que na vida sedentária. Você vê que ela já é um espírito amadurecido, até isso ela imaginou que, vindo daquela maneira, ela evoluiria mais. Mas Deus, tão bom e tão sábio, seus desígnios, que não podemos penetrar, claro, permitiu-me utilizar as minhas inclinações em favor do progresso que eu havia solicitado. Vejam só essa programação de uma encarnação proveitosa para um tempo recuado naqueles séculos, né? Deus utiliza todos nós, com qualquer conhecimento que a gente tenha de qualquer ciência ou profissão, para dali tirar proveito coletivo e individual, como o caso da senhora Pfeiffer. Então, aí Kardec volta, né? Das nações que visitaste, a que pareceu mais, mereceu a preferência. E aí Kardec, puxando aqui num dos livros dela, da narrativa da viagem, ela disse que colocaria a vida em certas tribos da Oceania que estava acima das nossas civilizações. Ela responde que aquela ideia foi errada. É porque a gente viu índios quase sem vício, vivendo uma vida natural, então a gente acha que é melhor do que a vida que nós estamos. Não, tudo tem seu relativismo. Os irmãos indígenas estão na sua fase ou faixa evolutiva, nós estamos na nossa, e para termos uma encarnação na selva tem que ser também por missão para um bem individual e coletivo, como ela mesma falou. Aí agora, Kardec pergunta que ela prefere a França, que aquela ideia estava errada, pois antevia o destino daquele povo. Aí Kardec pergunta, que destino prevê para a França? Ela responde, não vos posso dizer o seu destino, mas a sua missão
é espalhar o progresso, as luzes e, por conseguinte, o espiritismo verdadeiro. Pena que a gente sabe que o espiritismo na França não floresceu e foi preciso que o espírito da verdade trouxesse para o Brasil, que também tem seus altos e baixos, naturalmente, porque o Brasil, uma miscigenação de raças, né, crenças e credos, também não deixa de não aculturar esse sincretismo que é observado até hoje na doutrina em algumas casas, com devido respeito, né? Se vocês, não sei se alguém já morou em São Paulo, é comum São Paulo dizer espiritismo de mesa branca, como é o seu espiritismo, né? Outras casas onde minha família tem um grupo lá que fundaram, lá as palestras só falam o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém faz uma palestra sobre o livro dos Espíritos e nem o livro dos Médios. É só Evangelho de ponta a ponta. Se está certo ou errado, não me pergunte, porque isso aí todos têm a sua utilidade, né? Então, Kardec volta a confirmar o fato de que se teria passado em Java, está relatado em vossas obras, daquelas pedras que foram jogadas, né? Ela diz, confirma em parte. Olha aí, aqui interessante. O caso das pedras marcadas, que o general, quando esteve lá para pesquisar, por ordem do governo da Holanda, marcou as pedras para saber se eram as mesmas pedras. E lançada novamente, merece explicação. As pedras eram semelhantes, mas não eram as mesmas. Aqui fica uma dúvida que o general também não explicou, se as pedras que foram jogadas foram as que ele marcou. E aí, Kardec prossegue. A que atribuir esse fenômeno? Ela, na época, diz, não sabia a que atribuí-lo. Eu me perguntava se o diabo existia, respondi a mim mesma que não, e fiquei nisso. Mas aí Kardec volta à carga. Agora que podeis compreender a causa, podeis dizer de onde vêm essas pedras, foram transportadas ou fabricadas. Lembremos que meses atrás nós estudamos o quê? A materialização, né? Vamos lembrar. Ela diz que eram transportadas, porque para eles, os espíritos que faziam o fenômeno, era mais fácil trazer do que aglomerar. É outra questão para a pesquisa, viu, gente? Muita coisa profunda nessas poucas entrelinhas. Agora, o mais importante, a pergunta 16. Kardec vem, e de onde vinha o siri? Não sei se o siri de lá é igual de cá, é como um caranguejo, né? Como como é que chama? Pitu, aqueles João, crustáceos. João, rapidinho. Fred comentou aí em cima que siri era uma preparação que os javaneses mascavam continuamente, o que dá à boca uma saliva, uma cor de sangue. Ou seja, aí eu entendi como se fosse um fumo, alguma coisa assim. Aí tinha esse nome, né? Então era esse tipo de siri que ele estava falando. Oxalá seja verdade. Porque se for materializar o diabo do siri, gente, eu nunca ouvi contar. Porque a gente sabe até de materialização de rosas no reino vegetal. No reino animal, eu não tenho notícia praticamente de fatos de materialização para animais. Aliás, tem uma, deixa eu ver, meu tempo ainda dá. Chico Xavier foi numa fazenda tratar de um caso de obsessão gravíssima de um filho de um fazendeiro, e ele ia de pé e no caminho atravessou uma cobra gigante. O pessoal ficou apavorado, ele não disse nada, mandou seguir. Quando chegou lá, a cobra era o espírito que obsidiava o rapaz. Chico explicou depois. O fato é verídico porque eu quero crer que o Chico não ia contar a história. É o único que eu ouvi falar da possibilidade de uma materialização no reino animal. Mas são casos para estudo, né? Aí, então, Kardec continua. Como que motivo eles fizeram isso? Para chamar a atenção. Porque a criança nunca foi atormentada pelos espíritos. E agora tem um fato curioso no final aqui. Kardec pergunta a ele, deveria haver um motivo especial, sobretudo quanto à criança atormentada? Resposta. A criança possuía uma influência favorável. Quer dizer, será que a criança era o médium que ajudava? Não sei, vocês aí que são mais experts.
Marco, Itamar, fala por depois, né? Não sofreu nenhum toque. Kardec, então, vai fechando aqui. Desde que esses fenômenos eram produzidos por espíritos, por que cessaram quando a casa foi demolida? Olha que pergunta malandra. Resposta: cessaram porque julgaram inútil continuar. Não perguntei se eles podido continuar. Aí a gente fica no ar. Eles cessaram, os espíritos, cessaram porque eles julgaram inútil continuar. Agora, João, eles poderiam... Um minuto só, tá? Pronto. Eles poderiam continuar em outro local? Meu, aqui não responde, mas minha ideia pessoal, sim. Sim. Porque esses fatos dependem de quem? Do médio. Se a criança fosse, se é ela quem fornecia ectoplasma, naturalmente ia continuar. Ceste est finito. Pronto. Muito obrigado, João, pelas suas colocações. Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai falar sobre o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Teremos o nosso irmão Itamar fazendo as explanações. Itamar, 15 minutos, meu irmão. Fique à vontade. Faltando 3 minutos, você me avisa, Anderson, porque no tempo subsequente eu quero fazer comentário dos outros artigos. Beleza. Esse boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é um boletim muito extenso, mas antes eu queria voltar ao mês de julho de 1859, foi quando pela primeira vez o pessoal da Sociedade Parisiense explicou que seria publicado um boletim a partir de então, porque até junho não era publicado. Então, na Revista Espírita do mês de julho, vem a explicação. Doravante publicaremos regularmente o relato das sessões da sociedade. Contávamos fazê-lo a partir deste número, mas o excesso de matéria nos obriga a adiá-lo para a próxima edição. Aí passou a publicar a partir de agosto. Os sócios residentes fora de Paris e os membros correspondentes poderão, assim, acompanhar os trabalhos da sociedade. É interessante. Veja, quem escreveu isso não foi Kardec, porque ele vai dizer, por hoje nos limitamos a dizer que, apesar da intenção do senhor Allan Kardec, expressa em seu discurso de encerramento de renunciar à presidência, isso a gente já viu. Então, aí vem a explicação de que o boletim será publicado a partir de agosto de 1859, mas ele só foi publicado até fevereiro de 1861. Por que? Eu não sei. Eu procurei pesquisar, investigar. A partir de março de 1861, não mais foi publicado e também não foi dada nenhuma explicação de ter sido suspensa a publicação do boletim. No final do ano, eles faziam as prestações de contas, mas não mais o boletim. Isso é interessante. A regularidade do boletim também não é igual. Eles publicam uma vez, um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, né? Eu percebi isso. Tem alguns que são mais extensos, outros mais curtos. Para vocês terem ideia, esse primeiro, ele vai pegar da sessão do dia 23 de setembro, ele pega da sessão do dia 23 de setembro até 25 de novembro, ou seja, 8 sessões. É muita coisa. Tem outros boletins, o boletim de janeiro, por exemplo, de 1860, só vai falar de 2 sessões, né? Então, foi algo assim que meio complicado. Nesse boletim, eles traziam comunicações diversas, traziam cartas, traziam material para estudo e apresentação de mensagens recebidas nas casas das pessoas, dos sócios, né? Recebiam algumas mensagens e levavam para lá para submeter a análise, para submeter a discussão. Era interessante. E a gente percebe também que eram realizados 2 tipos de sessões, as sessões particulares e as sessões geral. Ou seja, quando a gente fala de sessão geral, eu acredito que eram sessões abertas ao público. Mas não era totalmente aberta, porque nós vamos ver nesse próprio boletim, no final, quando eles
eles dizem o seguinte: olha, é preciso que tenhamos mais rigor na distribuição de cartas de admissões às sessões. Eu acho que recebi uma espécie de uma cartazinha, de um bilhete para poder ter acesso, e tinham critérios para as sessões particulares e também tinham critérios para as sessões em geral, não era aberta ao público totalmente. Tanto é que eles vão discutir várias vezes sobre a admissão de sócios. Ele vai discutir sobre a admissão de sócios. E aí, tanto sócios, aqueles que seriam integrantes da sociedade parisiense, como também a admissão de pessoas simplesmente para assistir às sessões. Então, era uma espécie de discussões assim que eram feitas, né, interessantes. E na discussão de sócios, eles estabeleceram critérios. Eu achei interessante, porque ele vai dizer, ó, é preciso que tenha homogeneidade de princípios. Esses critérios que eles discutiam. É preciso que não se vise aumentar indefinidamente o número de sócios. Tem que ter o objetivo do estudo e não de controvérsias. E na Revista Espírita de 1861, naquela que vai falar sobre organização do espiritismo, que depois ele vai levar para o Livro dos Médiuns, ele vai ampliar essa discussão, que eu achei isso interessante, né? Muito interessante nesse boletim. Também ele vai falar, vamos discutir uma coisa interessante, que é melhor, numa cidade grande, ter não um grupo com 400 pessoas ou mais, que é melhor ter um grupo pequeno, né? Porque eles achavam, pelas experiências, que quanto menor o grupo, haveria maior afinidade de pensamentos, de sentimentos, de hábitos e até de posição social. Estabelecer até critérios de posição social e que ali haveria uma possibilidade, quanto menor o grupo, haveria uma maior possibilidade de comunicações, de boas comunicações. E nós sabemos, justamente pelo aspecto, a gente que tem experiência mediúnica, quanto maior o grupo, maiores as dificuldades para a gente ter uma afinidade, né, para a gente obter comunicações, porque é uma questão extremamente complexa, a questão daquilo que, João sabe muito bem isso aí que eu vou falar, daquilo que alguns espíritos chamam de diapasão. Ou seja, uma afinidade de pensamentos, de sentimentos, para ter uma homogeneidade e aí facilitar, assim, o processo de comunicação dos bons espíritos, dos bons, dos ruins, tanto faz, aí pode ser de qualquer jeito. E aí ele traz, né, em várias comunicações, são dezenas de comunicações, né? Relatos, por exemplo, relatos do senhor P, né? Apenas ele coloca, como relato de uma comunicação onde o espírito diz que o espírito manda o pensamento e o médium traduz conforme o seu vocabulário, que o médium seria uma espécie de um dicionário. Eu achei interessante, e ele vai dizer, olha, essa informação se coaduna com as informações de outros espíritos. É mais ou menos, e ele vai levar isso aí para o Livro dos Médiuns. Outra coisa interessante nessas várias comunicações que eu achei é a evocação de um espírito do pai e da filha ao mesmo tempo. Bota os dois para conversarem através de dois médios. Lembra que no mês se não me falha a memória, no mês de agosto, foi apresentado um texto de Voltaire, Confissões de Voltaire, se eu não me engano, e que foi convidado Voltaire para conversar com o espírito Frederico, rei da Prússia, ao mesmo tempo. E aí Kardec embaixo coloca, olha, vocês irão conversar, mas o objetivo dessa conversa é trazer instruções para a gente. Não é que os espíritos não pudessem conversar no mundo espiritual, é exclusivamente com um fim instrutivo. Eu achei muito interessante isso. Traz um relato também de uma mediunidade de uma jovem de 14 anos, que escreve as avessas, ou seja, para entender a mensagem tem que colocar um espelho, mas apenas um relato desse aí. E aí, uma coisa interessante. Num desses relatos, houve uma dúvida em relação a um dos espíritos. Aí foi perguntado a São Luís, olha, nós podemos evocar esse espírito agora? E aí São Luís disse, não, agora não, que vocês trataram de assuntos administrativos. E o ambiente não está ideal. Deixa para vocês evocarem na outra sessão. Aí, justamente, observando que tem determinadas reuniões específicas para determinados tipos de atividades mediúnicas.
Mas aí a gente percebe que eles estavam conversando com São Luís, então estava tendo a reunião mediúnica, sim, mas para ter a evocação específica para aquilo, para facilitar o processo de comunicação, aí não. E outro relato dessas comunicações, um interessante, é o relato do espírito do senhor Oliver, que a princípio começa a dar mensagem, depois começa a ter dificuldade, e o médium, inclusive, tem dificuldade até de escrever. E aí o espírito diz, olha, porque está iniciando o processo de minha encarnação, e já percebendo isso, eu começo a ter dificuldade de mandar meus pensamentos, e o médium também teve dificuldade na recepção. Isso bate com o Livro dos Espíritos, na pergunta 344, quando o Kardec vai trazer sobre união da alma e do corpo, em que momento a alma se une ao corpo, e também no Livro dos Médiuns, na pergunta, no item 280, evocação dos vivos, quando coloca quais os critérios pode evocar um espírito de um encarnado, de um vivo. O critério é o seguinte, se a pessoa está em condições de vir atender, né? E no caso aí, daquele que está iniciando o processo de encarnação, vai chegar um momento que não tem a possibilidade nenhuma. E continua esse boletim trazendo informações, por exemplo, análise das comunicações. Outra coisa que me chamou a atenção aí, que é nessas cartas que chegavam, trazendo relato de comunicações de espíritos, ou os próprios membros que levavam para lá as comunicações, ali eram feitas uma análise e feitas as correções devidas. Isso me chamou a atenção. João sabe disso aí, eu digo João sabe porque nós já fizemos muito esse trabalho lá em Baixa Grande, com Rui Diamantino, comigo e com vários outros médicos. Quando recebe uma psicografia, não é publicada como chegou. É feitas as correções, são feitas correções gramaticais, ortográficas e historiográficas. Inclusive, com Chico era assim, tinha pessoa específica para fazer as correções. Com o Divaldo Franco, assim, com qualquer comunicação. Não é publicado na íntegra como chega. Inclusive, nós já vimos essas publicações com equívocos enormes. Equívocos do espírito e equívocos do médium. Então, lá eles já faziam isso, ó, análise das comunicações e rigor e feitas correções devidas. E, por fim, meus amigos, uma coisa interessante, um dos membros da sociedade não participou, isso está no último relato. Um dos membros, chamado Senhor Conde R., ele não participou da reunião. E nesta reunião, né, ele se mandou uma carta dizendo que estava à disposição para que pudessem evocá-lo e fazer as experiências devidas. E aí foi feita essa evocação e será publicada aí no próximo mês, que eu gostaria até de sugerir a vocês que no próximo mês que a gente escolha esse artigo. São poucos artigos, no próximo mês serão poucos artigos, né? Na Revista Espírita, janeiro de 1860, o artigo será o espírito de um lado do corpo e do outro, palestra com o espírito vivo. Um artigo interessantíssimo, que ele vai estar tratando com este membro da sociedade parisiense que está ausente e que se prontificou a ser evocado, ele encarnado, ele em casa. E aí esse artigo é muito, muito interessante mesmo. Dessa maneira, a gente percebe o seguinte, que esses relatos... Quanto tempo, Anderson? Ia falar agora, 3 minutos, Tamar. Pronto. O que é que a gente percebe nesses boletins? Uma série de informações. Se eu fosse detalhar aqui cada sessão, cada uma dessas 8, seria motivo, né, objeto de seminário. De cada uma dessas evocações, eu gostaria, inclusive, de convidar vocês que relessem depois, que percebessem as informações subjacentes que estão lá. E como o João falou aí, a gente perceber nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, as informações são fantásticas. Primeiro, o aspecto histórico, né? Como eram realizadas as sessões. Segundo, o que era que tinha, qual era o objeto lá, de que forma eles analisavam. E eles separam, ó, comunicações diversas, depois análise das cartas, depois objeto de estudo, as perguntas que iam direcionadas, comunicações através de evocações, comunicações espontâneas, relatos de comunicações espontâneas, e coisas que Kardec não deu muita importância, né, que não levou para
as outras obras, mas coisa que levou, como, por exemplo, essa questão da evocação dos vivos, que isso aí nós vamos ver, levou especificamente para o livro dos médiuns, né? Então, coisas interessantíssimas que foi ampliado, porque na instrução prática não tinha nada disso, não tinha evocação dos vivos. Se a gente fizer um comparativo, né? Aquele primeiro livro que falou sobre mediunidade, já agora no livro dos médiuns, 1861, já tem. Então, a gente percebe, fica mais evidente que a Revista Espírita foi, sim, um laboratório importantíssimo para Kardec, para trazer, para levar, melhor dizendo, para levar de uma forma ampliada algumas informações que participavam, que chegavam no dia a dia, nas sessões, tanto particulares quanto gerais do livro, ou melhor, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu fico imaginando, né, o trabalho de Kardec, de poder pegar tudo isso, compilar, analisar, levar para sua casa todos aqueles relatos, passar horas a fio durante dias e dias, analisando, fazendo suas evocações particulares em casa, né? Conversando com os espíritos e depois juntando isso tudo e levando para lá. Rapaz, o cara realmente foi fantástico, né? E por isso que ele ficava horas a fio e chegou ao ponto de adoecer. E o espírito de verdade dizia: olha, você pode vir para cá antes do tempo. E se você não concluir seu trabalho, outro está pronto para realizar. Porque realmente foi um trabalho fantástico e maravilhoso. Tenho dito. Faltam 4 segundos. É isso, pessoal. Obrigado, viu, Itamar, pelas explicações. Fred, vamos começar por você? Pode ser? Cadê Fred? Tá aí? Pronto. Fred, 5 minutos, beleza? Vamos lá, pessoal, rapidinho. Começando que o texto de Wilson, né? De certa forma, ele tem razão quando ele colocou o tema, porque o texto é basicamente voltado a espíritos sofredores. Né? Eu diria que integralmente voltado a espíritos sofredores, apesar de que, num momento ou outro, eles falam também do benefício da prece de um modo geral. Né? Eu não tenho muito o que comentar sobre isso aí, não, porque é basicamente uma instrução, né, algumas instruções a respeito do benefício da prece, inclusive trazidas, né, por pessoas que em vida física aqui na Terra, nas suas comunicações depois desencarnados, se mostraram que não eram espíritas, né, eram pessoas ligadas à Igreja Católica e ao protestantismo, até porque não haveria de poder ser diferente, já que o espiritismo estava nascendo ainda no mundo, né? O texto de João, que ele não conseguiu completar tudo por causa do tempo, esse Anderson, né, João? Anderson não deixa você fazer nada. Perseguição. Perseguição mesmo. Eu acho que é coisa de vidas passadas aí, viu? Mas vai ter acerto de conta. Então, é um texto que tem várias manifestações, né, de vários espíritos, né, bem interessante mesmo, né, e que a gente acaba realmente deixando de colocar, né? O negócio do Siri, João, é aquilo ali mesmo que eu botei no chat, viu? Inclusive está no texto, né? No item 9, a mulher da vacina Pfizer, né? Eu não sei dizer o nome direito, mas é bem parecido, o nome dela é bem parecido com a indústria, né? Ela fala sobre isso, né? Ela diz o que significa a expressão Siri lá para o javanês, né? Não é aquele bichinho que a gente cata na praia, não. É outra coisa, né? Nos tempos de marinheiro dela. Então, é bastante interessante isso aí, né? Itamar coloca... Eu não vou nem usar os 5 minutos. Itamar coloca a questão do boletim, que é bem interessante. Itamar, até botei no chat aí, que o regulamento da sociedade não previa e não permitia reuniões públicas, né? As reuniões eram particulares ou gerais, né? A reunião pública era proibida, está bem claro lá. E o que é interessante é que Kardec centralizava tudo no regulamento. Se você prestar atenção lá, no regulamento, nos seus artigos, vai observar que nada passava senão pelo crivo dele, pela mão dele. Toda a comunicação tinha que passar pelo presidente, né? Que ele era o primeiro presidente da sociedade, era ele, né? Talvez esse centralismo acabasse de ter sido bom ou ruim, dependendo do relacionamento que eles tinham na época em grupo, né? E nas reuniões chamadas gerais,
aí se permitia alguns estranhos participarem, desde que tivessem sido referendados, né, por membros da sociedade, né? E aí lá no regulamento tem vários critérios, né, para participação de reuniões, de se associar. E o boletim é interessante. Eu também, Tamar, eu não achei lugar nenhum até hoje. Eu já andei procurando aí também em alguns sites, em alguns locais de estudo. Eu não achei nada ainda que justificasse o porquê que o boletim foi encerrado, né? Não me lembro, não consigo localizar nenhum texto de Kardec também, de ninguém falando um pouco a respeito disso. Tem até umas dissertações de mestrados bastante interessantes. Eu posso passar para vocês depois, pelo grupo, uma dissertação de mestrado sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bastante interessante que um rapaz fez, mas ele também não coloca lá na dissertação algum motivo claro para o boletim ter acabado. Só nos resta agora evocar alguns espíritos da época e perguntar por quê, né, que o boletim parou. Mas eu imagino, na minha inocência, de que tenha sido cessado quando Kardec deixou a presidência da sociedade, né? Quando ele pediu demissão, tem até um texto de discurso sobre isso, né, na Revista Espírita, quando ele pede demissão da sociedade, né? Eu acho que a partir daí talvez a coisa tenha perdido o rumo ou perdido o controle, a organização administrativa tenha começado a falhar nesses aspectos e tenha acabado mesmo aí, talvez seja um dos motivos, não sei. Eu fico por aqui, Anderson. Se sobrar tempo lá na frente, eu falo mais. Sobrou 15 segundos. Já que tem uns 15 segundos, responde uma questão, Fred. Eu sei que tem um texto sobre a Kardec abrir mão da posição dele, né? Inclusive, a gente estudou ele aqui, né? Mas na Revista Espírita 59. Depois, em outro momento, ele tem outro texto sobre isso? Não, eu só localizei esse que Não, você porque citou aí aí. Mas aí é importante a gente ver que ele, nesse texto de 59, tá, gente? Se eu não me engano, é no mês de agosto, ele pede demissão, mas no texto seguinte, né, que a gente não pode esquecer, eles vão dizer o seguinte: que ele voltou à presidência porque houve uma nova votação e, por voto unânime, escolheram ele, e ele, em discurso, outro discurso, diz: já que todo mundo quer que eu fique, eu fico, né? Pra gente não achar que ele saiu da Parece, sociedade. né? Ele continuou sendo presidente, né? Parece, Mesmo. né, Anderson? Parece bem parecido com o que funciona hoje, né? Os presidentes vitalícios, o povo que não quer assumir a direção das casas, aí Mas diz, olha, não, fica tu mesmo, né? Vambora, gente, eu só pedi a palavra, o pessoal só pedia a palavra para não ficar brecha, né? Pra gente tentar localizar da onde tava vindo a referência. Itamar não, eu tava olhando para Itamar aqui. Beto, vamos nós? Estão me escutando? Sim, meu amigo. 5 minutos, beleza? Então tá, beleza. Melhorou hoje. Rapaz, interessante. Foi dar parabéns a vocês, porque foram temas realmente difíceis, viu? De a gente espremer, de a gente tirar esse negócio aí, viu? Estão de parabéns. Parabéns. Bota minha foto na tela aí que tá de João. Ó. Quem tá falando sou eu. Tá aparecendo para você quem tá falando. Para você tá aparecendo de João, mas para quem tá assistindo aparece a de quem tá falando. Então tá bom. Viu? O sistema muda automático, se preocupe não. Reivindicação. Então vamos lá. Eu vou começar aí pelo boletim. Tá certo? Eu penso assim. Quando a gente vê esse boletim, parece que no boletim coloca a avaliação que foi feita nas sessões. Você vê que ele não bota simplesmente o que aconteceu, mas bota a opinião deles. Eu achei interessante isso. Coisa interessantíssima isso aí que a gente pode ver. Você vê que ele diz o que aconteceu e a opinião deles. É bom que a gente fique atento para isso. Não é simples um relato. Então, eu acho que é a avaliação de todas as reuniões que houve, eles fazem ali, eles colocam o que eles discutiram, vamos dizer assim. E fora a ata que eles colocam também. Eu achei interessante, como o Itamar falou também, eu achei interessante porque ele tratou mais
sobre a admissão dos membros às sessões mediúnicas. A gente tem que separar isso. Porque lá, com certeza, tinha as sessões de estudos. Agora, para as sessões mediúnicas, eu acho que tinha mais critério. Eu tenho essa pequena opinião. E se a gente seguir o que ele está dizendo aqui, a nossa sessão mediúnica vão ser melhores, muito melhores, não é? Admitir pessoas que não tenham, que venham com a mente apenas no achismo, né? Tem muitos dentro da nossa sessão. A gente ficar com muito cuidado. Aqueles que se milindram com pouca coisa, aqueles que não estudam, a gente está admitindo nossas sessões mediúnicas, muitos deles, né? Eu achei interessante aqui o que Kardec colocou, é só a gente seguir. Outra coisa que a gente tem que diferenciar é o seguinte: esses critérios é para uma sessão mediúnica. Isso quer dizer, Itamar, que eu achei que você foi interessante nisso aí, que a gente não confundir a admissão dentro de uma casa espírita em outras atividades com o critério para certos trabalhos. Tem que ter. Eu acho que cada casa deveria ter um regimento interno, já explicar ali quais os critérios para que seja admitido. No trabalho de passe mesmo, não é todo mundo. Tem que ter os critérios, vícios, principalmente, né? Físicos, e os morais a gente vai trabalhando. Botar qualquer pessoa para estar ali à frente ali da tribuna fazendo palestras, trabalhos mediúnicos, aquelas pessoas que dirigem estudos também tem que ter critérios. Agora, para as outras atividades que estão na casa, que não é de direção, pode ser qualquer pessoa, porque está ali. 1 minuto, Beto. Que estão ali para trabalhar. A outra coisa aqui foi as comunicações que colocaram aí. A do menino mesmo, que premeditado, aquilo ali é interessante, bicho. O espírito de um menino de 8 anos premeditou assassinato. É uma coisa assim, rapaz. E concordo com o Fred aí, quando falou que não está diferente da gente não, viu? Eu estou achando que suspendeu esse negócio do boletim, sabe por quê? Eu não sei se suspenderam, que pode ter continuado, só não fizeram publicar. Eu não sei, a gente também não sabe se deixou de fazer. Eu estou achando, Fred, sabe o que é? É muito trabalho. Kardec quis passar, ninguém quis fazer, porque todo mundo só quer na mão. Então, chegou ao ponto dele pedir demissão porque o negócio estava pegando, ninguém está me ajudando. É aquele negócio todo. Eu acho que foi isso. Nas próximas eu falo aí dos outros. Beleza. Vou passar para Marcos. Como eu não vou falar, pessoal, como eu disse a vocês, né? Vou dar uma pequena opinião minha sobre esse assunto aí. Realmente, eu achei bom vocês usarem a palavra acho, né? Porque certeza a gente não tem como ter, né? Porque não tem nas obras, né? Mas se eu fosse dar a minha opinião, eu acredito que existe sempre um propósito, né, para alguma coisa. E um dos dois, ou ele entendeu depois de 2 anos que o boletim já tinha cumprido o seu propósito, vamos supor que era de mostrar como funcionava e tal, ou o inverso, não estava atingindo o seu propósito. E você vê, né, como o Itamar bem colocou, né, você vê que não tinha uma regularidade certa, né, às vezes tinha, às vezes passava 1 ou 2 meses sem publicar porque não tinha espaço, o boletim só vinha se tivesse espaço, se não tivesse não vinha, né, e que ele continuou existindo, com certeza ele continuou, né? Porque o boletim me parece, né, gente, muito como quase que uma ata, né? Do acontecimento, só que ele pega algumas partes dessas atas, né? Da ata das reuniões e colocava no boletim. Então, eles não deixaram de registrar tudo que acontecia, eles deixaram de publicar, né? Agora, o porquê realmente aí são outras coisas. Agora, eu discordo, viu, Beto? Ele não pediu demissão porque o bicho estava pegando, não. No discurso dele, quando ele fala que quer sair da sociedade, ele contextualiza, ou da sociedade não, que quer sair da presidência, ele contextualiza. Ele diz que quer sair da presidência porque é necessário que haja a troca dos cargos, que as pessoas, né, que ele não seja a figura única do espiritismo, nem da sociedade parisiense, porque essa não era a ideia.
né? Só que logo depois ele pede demissão e logo depois ele é reeleito por unanimidade. Ele fala, bom, então se me reelegeram, paciência, né? Então, assim, agora que era muito trabalho, gente, era trabalho demais. Eu não sei como é que ele aguentava, não. Gente, Marcos, meu amigo, 5 minutos para você, beleza? Beleza. Eu tinha separado aqui na questão 16, quando Kardec ele vai conversar com o espírito da senhora Pfeiffer, sei lá. Ele diz assim, de onde provinha aquele siri? A questão do siri, mais uma vez colocado aqui, era feito por eles? Aí a resposta é categórica, sim, mas era mais fácil e, além disso, inevitável, pois lhe seria impossível encontrá-lo preparado. Então, isso nota de que não é um animal, mas era provavelmente o que Fred colocou, talvez algo parecido fumo, o que eles mascavam, fazia alguma coisa para que isso ocorresse. O outro fato é a respeito da questão desse boletim. Assim, ao meu ver, eu achei ele muito denso e muito resumido, no sentido de que você pudesse fazer o aprofundamento maior. Porque se você tem uma percepção mais ampla e tem acompanhado, automaticamente esse boletim estaria contextualizando todas essas reuniões. E é óbvio que são questões, se Berto achou que o camarada não ia fazer, porque existe muita gente que fica dentro do movimento, achando que parece mais estrela do que efetivamente fazer um trabalho, e que isso é uma realidade, a gente encontra pessoas assim, mas o objetivo talvez fosse pelo fato da quantidade de assuntos, e isso dentro da revista existiria outras prioridades que possibilitasse esse preenchimento desses assuntos através dos diversos artigos, porque aqui, na verdade, é apenas um resumo de tudo aquilo que foi discutido e de tudo que foi vivido. É uma opinião minha, né, com relação a isso. E a questão do efeito da prece, aliás, com relação à questão daquela criança, a gente observa nitidamente que Kardec vai fazer colocações em torno de que ali seria a segunda reencarnação desse espírito e que tinha um objetivo maior na tentativa de atingir, vamos dizer assim, o plano da autoeducação, para que se melhorasse vindo a reencarnar num planeta que estivesse superior às suas condições. Então, são situações que nos colocam a pensar sobre o que nós somos ou que nós poderíamos chegar em outro planeta e reencarnar. E aí? Qual seria a nossa condição? Nós não estaríamos nas mesmas condições, mas num processo de aprendizagem e de desenvolvimento da alma. Quanto à questão da prece, é sabido que os efeitos da prece são de extrema importância. Eu acho que nós precisamos trazer para dentro dos centros espíritas o pensamento de Kardec em torno da questão da prece, das suas análises em torno da questão da prece, porque é de fundamental importância as pessoas perceberem isso. Eu encerro por aqui. Valeu. Muito obrigado, Marcos. Vamos retornar agora para o início. Wilson, 5 minutos para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade, meu amigo. Está desligado o microfone. Aí, agora foi. Bem, é interessante essa discussão aí, viu? Essa fala última de Beto e de Fred, sobre esses motivos da cessação do boletim, né, dos boletins. Mas eu acredito que nós estamos chegando a um consenso dos motivos
supostamente, de por que porque parou, né? De por que parou, né? E a gente sabe que nem tudo tem uma data alongada para se estender, né? E que tem dia e horário para começar e dia e horário para terminar, porque cumpriu certamente os objetivos, né? Pelo menos é o que imaginamos por agora. Então, eu vou apenas me ater aqui ao que eu falei de início sobre essas preces aos espíritos sofredores, né? E é interessante que aqui ainda nós temos a opinião de um ilustre ministro protestante, o senhor Adolphe Monod, né? Falecido no mês de abril de 1856, onde ele diz: o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para testemunhe ou para que testemunhe a afeição aos seus semelhantes, sem entrar para isso em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça da qual ele é o tipo, a das ações do Espírito, não é menos verdadeiro. Não é menos verdadeiro. Não é menos verdadeiro que a prece que lhes endereçais por aqueles por quem vos interessais. É para este último testemunho de lembrança que não pode senão contribuir para lhe aliviar o sofrimento e consolá-lo, desde que testemunhe o menor arrependimento. Então, aqui é a opinião de um ministro protestante, digamos assim, hoje de um pastor protestante, a respeito da prece feita aos espíritos ou a um falecido, ou alguém que desencarna. Completamente diferente de alguns entendimentos que nós vemos por aí afora, quando se fala de prece aos mortos, né? E com esse ensinamento, ou com essa opinião aqui desse ministro protestante, nós percebemos que entre as pessoas que já praticam a caridade cristã, digamos assim, ou a caridade sem barreiras, não há empecilhos para para realizar. Os empecilhos são mais de ordem dogmática, de ordem, digamos assim, da própria compreensão que se tem da religião em si, e não da compreensão dos alcances da caridade através da prece, que pode ser feita em qualquer uma das nossas agremiações religiosas, sem perda de tempo e com um melhor aproveitamento para aqueles que estão sofrendo no mundo espiritual. É isso aí. Não tem mais tempo aí. Tem um minuto ainda. Pode passar, dividir para os outros? Pode passar. Pronto, beleza. Obrigado, Wilson, pelas suas colocações. Vamos chamar o João agora, né? João, para você 1 minuto. Brincadeira. 5 minutos, mais João. 5 e mais o dos outros que está sobrando aí. 5 minutos, meu amigo. Fica à vontade. Falta abrir o som. Está me ouvindo? Beleza? Muito bem. Beleza. A respeito da suspensão do boletim, todo mundo deu algumas ideias bem ponderadas. Na minha mente veio aqui outras. É que, quando a gente leu alguma coisa, a gente viu que o doutor Antônio de Mello, o médico homeopata que cuidava de Kardec, era um espírito nobre, vinha chamando a atenção dele para cuidar mais da saúde, porque ele não aguentaria. Então, eu quero crer que a equipe espiritual, percebendo que ele poderia não terminar a obra, resolveu orientá-lo. Porque, como o Itamar falou aí, Beto falou, é uma pauleira, um trabalho enorme daquele, rapaz. Tanto é que ele não conseguia fazer todo mês. A gente vê que ele fazia um pedaço, aí deixava de 2 meses para frente. Então, ele também não comunicou na revista, porque ia chover cartas dos sócios pedindo para não fazer. Então, simplesmente, se alguém falou particular, ele deve ter explicado minhas ideias, viu, gente? Porque, na verdade, era outra revista espírita ou maior. Muito bem. Sobre o ferreiro Michel,
Francisco François. Lembra que eu falei antes, a equipe que secundava Kardec? E Kardec pergunta a ele, como soubestes que desejávamos falar convosco? Resposta, por que fazeis essa pergunta? Não sabeis que estáis cercados de espíritos que advertem aqueles com os quais desejais falar? Então, aí está confirmado realmente a equipe fantástica que trabalhava com o Kardec, ou trabalhava para Kardec. Aqui também tem uma comunicação que não dá tempo, é o carreteiro, né? Esse espírito que vinha atormentando o médium, e aí Kardec bateu de frente com ele, viu? O espírito não obedeceu, e Kardec começou a bater seguro. Kardec pergunta, por que vens aqui se ninguém te chamou? Olha só, de cara. Ele diz, quero atormentá-lo. Naturalmente, Kardec queria saber, porque era um espírito grosseiro, né? Feliz. E aí, ele diz logo, quero atormentá-lo, o médium, né? Naturalmente, o médium tinha sintonia com ele ainda. Quem és tu? Diz o teu nome. Olha aí de novo. Ele diz, não direi. Olha só, não direi. Na pergunta dele, Kardec pergunta, qual o objetivo? Intrometendo naquilo que não te diz respeito. Olha a resposta brava. Isso não te traz nenhum proveito. Resposta. Não, mas impeço do médium ele ter boas comunicações e sei que isso magoa bastante. Aí agora Kardec vem. És um espírito mau, pois te alegras em fazer o mal. Em nome de Deus... Ai, que engraçado isso. Em nome de Deus, intimo-te. Olha só, veja a pergunta e a resposta. A que te retires e nos deixe trabalhar em paz. Resposta. Pensas amedrontar-me com esse vozeirão? Quer dizer, a voz de Kardec é uma voz de trombone, né? Trombone de vara, bem grossa. Mas o espírito bateu seguro. Aí Kardec entra mais calmo, né? Se não é de mim que tens medo, por certo terá de Deus, em nome do qual te falo e que bem poderá fazer que te arrependas de tua maldade. Resposta. 30 Ele ainda segundos, conta João. o irônico, hein? 30 Só segundos. Ele responde, não me atormente, não nos zanguemos, burguês. E aí prossegue. O certo é que Kardec não conseguiu afastar, não. Você vê a equipe espiritual, uma entidade dessa desafiando o próprio Kardec, toda a equipe. Claro que a equipe podia retirar, mas observe que isso é uma lição boa para dirigente de trabalho mediúnico. Releiam todo o texto, o do antigo carreteiro. Aliás, me dê um minuto aí, antes. Eu proponho que na próxima reunião, no estudo de janeiro, da revista de janeiro, que tem poucos assuntos, podíamos inserir algum desses aí, 2 ou 3, como um dos. Vocês vejam a possibilidade, mas ficou muita coisa boa que a gente não teve tempo de dissertar. Vamos conversar sobre isso Obrigado. lá no Zap, viu? Vou botar sua proposta no Zap e a gente fala lá e vê o que acha. Tá bom. Itamar, meu amigo, 5 minutos, meu amigo. Fica à vontade. Eu acho interessante, João, essa proposta de João, porque nós temos 13 artigos aí nesse mês, né? E ficou muita coisa. Inclusive, João, esse artigo sobre um antigo carreteiro que tem relação com esses textos familiares, que é interessante. Mas voltando à questão do boletim, eu queria só complementar. Beto trouxe, Marcos trouxe a questão de uma das comunicações aí, o assassinato por um menino de 7 anos. Aí eu vou apimentar a discussão para que a gente possa discutir posteriormente. São Luís diz que esse espírito só tem 2 encarnações na Terra, por isso que é um espírito ainda atrasado, um espírito mau. Kardec não deu muita trela nisso aí, não levou lá essa discussão lá na frente. É só uma informação de São Luís que eu também coloco uma dúvida.
Sobre a questão do boletim, percebamos o tempo inteiro que está na terceira pessoa. Pode até ter sido elaborado por Kardec, mas ele diz, o senhor presidente observou, o tempo inteiro está assim, ó, o senhor presidente pode ter sido Kardec que fez aquilo, que escreveu, eu acho que é uma terceira pessoa. Concordo plenamente com o Fred quando vai no regulamento, lá no capítulo 30 do livro dos médios, quando fala de sessões que ele diz pública, aí eu vou fazer uma correção. Na realidade, as sessões eram particulares e gerais. Particulares, né, quando ia tratar especificamente de evocações ou de assuntos voltados. E gerais, quando ia tratar de assuntos administrativos, admissões de sócios e tudo, mas mesmo assim, o critério da participação era ou sócios ou então distribuição de cartões. Tá aí, distribuição de convites, poderia sim participar. Na questão de Wilson, eu queria, Wilson, lembrar, quando você falou uma coisa no início, para ficar bem claro, né? Olha o primeiro parágrafo do texto. Há mais de 15 anos professo daquilo que a vossa ciência espírita hoje ensina. Não é que ele professava o espiritismo, que o espiritismo só tinha 2 anos. Ou seja, princípios do espiritismo, como comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, ação da prece, orar pelos mortos, isso aí o espiritismo tem, e ele professava. Aí ele diz, a leitura das vossas obras não mais faz do que reforçar esta crença. Então, reforço para ele que era protestante. Mas, João, você se lembra desse período todo de atividade mediúnica, meus amigos? Eu só tive contato com 2 espíritos que foram protestantes, inclusive 2 pastores, um em Baixa Grande, não sei se o João lembra, quando um espírito, um pastor lá, deu uma comunicação, e outro em Jacobina. E o interessante, todos 2 felizes, todos 2 bons, espíritos bons. E eu já recebi dezenas de comunicações de espíritos que foram espíritas numa situação de desequilíbrio. Vale o quê? Pergunta 972 do Livros Espíritos. Não é necessário ser espírita para ter uma sorte boa no futuro, mas sim fazer o bem. Para a gente não atrelar o espiritismo à condição boa no mundo espiritual. E na de João eu achei interessante quando diz o seguinte, olha, vejam várias perguntas que Kardec faz nas palestras familiares que a gente já leu, inclusive nessa, tem uma pergunta recorrente de Kardec. Sois felizes como espírito? Vejam que dezenas de vezes Kardec faz isso. Sois felizes como espírito, ou seja, ele quer saber o estado do espírito no mundo espiritual. Como é que se encontra? Isso aí a gente não percebe, mas eu tive olhando ontem, foram mais de 20 perguntas assim, sempre buscando sobre o estado. Nos textos que a gente apresentou, e aí, várias vezes ele questiona, né? Sois felizes, como é que você se encontra? Você está feliz aí? Pergunta número 7 aí, ó. Sois feliz como espírito? Aí ele vai sempre querer saber, indagar o espírito, porque qual é o objetivo das evocações? 1 minuto. Qual é o objetivo das evocações? O objetivo é justamente do conhecimento, da condição do espírito no mundo espiritual. E trazer aquilo para a gente, como informações. Coisa que a gente perdeu na atividade mediúnica. Eu confesso para vocês, eu comentei no outro grupo essa semana que eu não lembro de nenhuma atividade publicada até agora, quando Kardec vai acalentar o espírito, vai dizer, meu irmão, aquele pieguismo que a gente faz. Nos livros Céu e Inferno, ele vai ter um diálogo querendo saber o estado, mesmo suicidas, ele vai querer saber a motivação do suicídio, como eles se encontram, se ele tem arrependimento, quer dizer, é uma conversa, um diálogo, é diferente de como a gente faz nas atividades mediúnicas da atualidade. Muito obrigado, Itamar, pela colocação. Eu vou 10 segundos, vamos fazer uma colocação aqui que Fred citou, né? Eu tenho que falar essa besteira. O Itamar citou aqui que teve os 2 pastores, um em Baixa Grande e o outro que aconteceu, e Fred comentou aqui que achava que era que você tinha evocado o próprio João em desdobramento. Gente, Era vamos lá. ele, pastor relaxado. Fred, 3 minutos, meu amigo, para suas considerações finais. Tá fechado o áudio, viu? João, para me redimir, eu vou dar 1 minuto e meio para você, 1 minuto e meio para Beto, viu? A tréplica. Isso.
Beleza. Fred não quer falar. Vamos passar primeiro para Beto. Beto, 4 minutos e meio para você, né? Melhorou. Fred. Tem que dividir. Bom, eu só vou acrescentar sobre o boletim uma coisa que eu esqueci aqui. Quando ele diz aqui que, em segundo lugar, o fato de sua reencarnação próxima, do qual começa a sentir os efeitos por primeira perturbação, é sobre o que Itamar falou, não foi o espírito que declarou que ele estava próximo da reencarnação, que por isso teve aquela comunicação. Foi a percepção de Kardec, pela maneira que o médium escrevia, tudo isso. Foi uma percepção deles. Não sei se João lembra, lá na regional, no CR22, teve um caso desse que a gente comentamos, o pessoal não aceitou muito, não. Pela expressão do médium, pela conversa do médium, a gente disse, está em via de reencarnação. E Kardec já falava sobre isso. Sobre a prece, eu achei interessante que o Kardec coloca aqui que a prece não é só uma expressão, é uma caridade, um ato de amor que Deus colocou em nossas mãos. Veja que interessante, né? Porque a gente faz, não tem o hábito da prece muitas vezes, e quando faz de qualquer jeito. Eu não sei não, viu? A gente tá mal aí na coisa, viu? É bom a gente ter cuidado. A outra coisa, ele diz, a prece é uma verdadeira vocação. A prece, verdadeira vocação. Fiquei pensando, quando a gente faz um trabalho à distância para alguém, não é uma prece, não? É a ação de uma prece. Para os mortos, seja lá o que for. Ele também fala aqui do contraste nos funerais, né? É choro, é consolação, cada um encarando de uma forma. Eu costumo dizer o seguinte, chegou no funeral, deixa o pessoal chorar, está no momento deles. Outro dia uma pessoa estava se esgoelando, chorando, aí um espírita chegou e falou assim, o que é que está aprendendo lá na casa espírita? Pelo amor de Deus, espírita desse jeito, cuidado, cada um sabe sua dor. Esse negócio não chore não, é assim mesmo o quê, rapaz? Deixa a pessoa chorar. O João falou, o reverendo aqui no final foi evocado, e ele falou uma coisa interessante, amai-vos uns aos outros, Deus falou. Mas ele falou depois que desencarnou também, viu? Que amai-vos uns aos outros. E a prece é um momento de ato que Deus nos colocou para nós. Pode reunir todos e qualquer religião. Achei interessante. A parte de João, eu separei aqui, João falou muito bem. Eu ia falar desse carreteiro aí também, João. Tranquilamente, mas não deu tempo. A outra coisa aqui, voltando a por que suspendeu? Eu ainda acho que Kardec quis passar e ninguém quis pegar, tá certo? A outra coisa, veja aí, Livro dos Espíritos foi feito em quanto? 1857, publicado. Livro dos Médiuns, 1861. Evangelho, 1864. Céu e Inferno, 1865. Gênesis, 1868, Kardec tinha mais tempo para fazer boletim, rapaz, depois de 62. Aonde? A década de 60, só obra, meu irmão. Aí, nego não quis tomar, eu continuo dizendo, ele teve que fazer essas obras, muito trabalho, e nego não quis assumir, como a gente vê na casa espírita. Ninguém quer assumir nada, rapaz. Zé Fini. Ai, olha, faltava 36 segundos, eu vou fazer uma pequena correção, viu, Beto? A gente costuma dizer que o Evangelho foi lançado em 64. O Evangelho não foi lançado em 64. O que foi lançado em 64 foi a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma forma bem reduzida dessa obra. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado junto com o Céu e Inferno, tá lá na Revista Espírita no mesmo mês, agosto de 65. Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, e a edição que nós temos hoje de O que é o Espiritismo, também lançada em agosto de 65. Todas 3 obras de agosto de 65. Pior ainda, 2 em um ano só, o cara ia fazer boletim. Concordo. Era muito Inclusive, trabalho. Vocês devem lembrar que quando ele terminou, né, Anderson, essa introdução aí do Evangelho, os espíritos codificadores mandaram ele ler e rever tudo, rever muita coisa. Foi daí que surgiu a versão atual
do Evangelho. Então, os espíritos pediram para revisar muita coisa que estava lá. Né? Por Da isso que não é imitação do Evangelho, né? Isso, Da a imitação do imitação, Evangelho, isso. exatamente. Foi revisto muita coisa. Pronto. Marcos, 3 minutos, Marcos. Não, eu vou dar de presente para João. Pode passar aí que ele vai. Eu gostei do que ele estava falando anteriormente. Beleza. E aí ele vai. Rapaz, João agora Então, ficou com uns 8 minutos. Não. Ele ficou com 1 minuto e meio doado por Fred, mais 3 minutos de Marcos. 4 minutos e meio, João, para a gente encerrar. E aí eu vou pedir a você que, quando você concluir a sua explanação, E os você 3 faça minutos uma que ele já tinha? Não, ele já falou. Ah, já? Já falou os 3 minutos? Pensei que eu ia falar os 3 agora. Ó, 4 minutos e meio, João, e eu vou pedir a você, por favor, se você sentir à vontade, quando você terminar a sua explanação, você já faz uma prece de encerramento do nosso trabalho, beleza? Bom, vamos lá. Tá ouvindo aí, né, Anderson? Sim. Sobre o que Itamar falou a respeito de ter somente 2 comunicações de irmãos evangélicos, em nossos trabalhos mediúnicos são dezenas ou até centenas de irmãos evangélicos, a maioria equivocados sobre a interpretação evangélica que receberam nas suas igrejas, ou seja, a exégese. Mas isso não desmerece nada de ninguém. Peixinho, uma vez, me levantou a questão, porque disse que também lá na FEB nunca se comunicou com o evangélico, porque ele tinha dúvida. Eu digo, então tem alguma coisa errada, mas é problema lá deles lá. Bem, eu volto aqui a Itamar sobre o menino que assassinou e a explicação de São Luís, e diz o seguinte, que o menino teve 2 encarnações, Itamar falou, antes de sua existência atual. Pertencia às populações mais atrasadas do mundo marítimo. Eu não consegui entender, confesso a vocês. Quem mora no mundo marítimo são peixes. Ô, João, eu acredito que ele devia estar se referindo às ilhas, por exemplo, da Oceania, né? Poderia ser Nova Zelândia, os aborígenes. Eu acredito. Podia ser Malinésia, Micronésia, Polinésia, é possível, né? Mas ficou meio, vamos dizer assim, obscuro, vamos falar assim. Outra coisa, no final, a segunda encarnação aqui na Terra, se Kardec coloca, se ele com a educação poderia melhorar. São Luís responde, é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências e desenvolver-lhe a razão, mas tememos que se faça justamente o contrário. Gente, isso aí é um caso gravíssimo que precisa ser discutido. Primeiro, grandes precauções, como uma família equilibrada. Esse espírito teria mérito para receber um lar equilibrado, vamos dizer, evangélicos ou católicos, praticantes ou espírita? Não. Segundo, desenvolver a razão. Como? A razão não dá salto conforme a própria natureza está na pergunta 544 do Livro dos Espíritos. E o perigo de fazer justamente o contrário. Bom, dá muito estudo e ele usar para o mal. Eu tenho um caso, que alguém falou numa palestra, é verdadeiro, de um professor de antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele pegou um índio para criar, pegou lá no Maranhão, não sei onde, Tocantins. Um minuto, viu, João? E deu até o Nilson esperou, 1 minuto, né? O cara foi fantástico, foi para Paris fazer uma excursão de férias, e lá ele acordou meio zangado, fechado, e o pai e a mãe pedindo que ele dissesse. Por fim, ele disse, porque hoje eu amanheci com vontade de comer carne humana e ia matar o senhor. Então, o professor quase desmaia, porque imaginou que a instrução, não a educação, iria fazer com que ele esquecesse a antropofagia. Somente só. Vamos orar.
Senhor e Mestre Jesus. Nós, os espíritos combalidos e fracassados, voltamos à tua presença, ainda das mãos quase vazias de feitos da caridade, mas na esperança de que, como a parábola do filho pródigo, tu recebe-nos como estamos e como somos, para que de agora em diante possamos merecer o título dos trabalhadores da última hora, que estamos à tua disposição para a implantação do reino da paz em nós e no próximo. João, meu amigo, obrigado pelo encerramento. Obrigado a todos, Fred, Itamar, Beto, Marcos, Wilson. Queria deixar aqui o meu particular parabéns a Itamar, João e o Wilson, que abordaram temas que eram muito extensos de forma brilhante, no meu ponto de vista. E é isso, gente. Nunca é dito tudo, né? Ainda tem muita coisa que a gente pode estudar, aprofundar, mas esse é apenas o início, né? Estamos conhecendo o pensamento de Kardec, né? A evolução do pensamento dele, né? E que isso nos leve a estudos cada vez maiores. Gente, um beijo para todo mundo. Ô, Anderson, um minutinho, por favor. Ó, vamos lembrar que nós começamos em julho. Então, nós estamos praticamente com 6 meses. E a maravilha é que em 6 meses a gente já estudou 2 anos da Revista Espírita. E veja quanto a gente aprendeu, né? Olha que coisa maravilhosa. Imagina quando a gente chegar lá, né, em abril de 1869. Quanta coisa a gente tem aprendido. E o que eu estou dizendo para vocês, porque os outros grupos estão indo nessa mesma direção. Tem sido um enriquecimento muito grande, uma ampliação da nossa compreensão sobre o Espiritismo, sobre Kardec. Maravilha. Obrigado a todos aí. É isso, gente. São muitos artigos, só um pontinho, né? Como eu tinha falado da questão dos artigos, a gente conversar lá no Zap, né? São muitos artigos, tem muitos meses que tem muitos artigos. Esse foi, acho que, o mais extenso de todos até agora, né? Mas a gente sempre tem que abrir mão de um artigo ou de outro para poder estudar o que a maioria escolheu. Mas vejam que não deixa de ser enriquecedor para todos nós, entendeu? Não tem capacidade de a gente estudar todos os artigos, né? Não sei quando acabar esse estudo, pode ser que a gente faça um outro mais específico, mais aprofundado, mas vamos continuar que eu acredito que esteja dando certo. Obrigado a todos vocês pelos conhecimentos, pelas palavras, viu, gente? Obrigado. Um abração para vocês. Ótimo domingo, gente. Tchau. Saúde e paz a todos.